Nessa escola dominical, nós vamos estudar um texto do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 28. Diz assim a palavra do Senhor. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, o rei de Judá, isto é, no 4º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur e profeta da cidade de Gibeão, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Ele me disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de volta a este lugar Jeconias, o filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor. Jeremias disse: Amém, que assim faça o Senhor. Que o Senhor confirme as palavras que você profetizou e que ele traga de volta a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados que estão na Babilônia. Mas ouça bem essa palavra que eu falo a você e a todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir. Então o profeta Ananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e a quebrou. Depois falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor: deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações. Diante disso, Jeremias, o profeta, foi embora, seguindo seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: vá e fale com Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: porém um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão. Até os animais selvagens eu entreguei a ele. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escute bem, Ananias, o Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Por isso assim diz o Senhor: eis que eu o expulsarei da face da terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Queridos, a palavra do Senhor, por meio do profeta Jeremias, fala ao povo num tempo de muito desânimo, de muita dificuldade, tempo de exílio na Babilônia. Muitas famílias estão assim despedaçadas. O país não vivenciou, Judá não vivenciou uma guerra onde todas as pessoas fossem mortas, mas o fato da Babilônia levar pessoas exiladas para a Babilônia e trazer babilônicos para morarem em Judá mexeu muito com o povo, e isso durou décadas. O povo de Judá, o povo de Israel, vivenciou esse período do exílio da Babilônia precisando de muita força, e a força que eles recebiam vinham das palavras dos profetas.
Mas o ministério profético é aquele que denuncia o pecado, que mostra onde estão os erros, que acusa, que fala onde estão as dificuldades, que põe o dedo nas feridas e que, por outro lado, anuncia esperança, né? No momento em que há arrependimento, o profeta anuncia a esperança para o povo. Jeremias é um profeta que continuou na terra de Judá, enquanto que Daniel estava lá na Babilônia. E esses dois profetas, então, eles falam sobre o mesmo período histórico. Jeremias, ele estava pregando durante esse período, ele estava pregando por vários lugares com uma canga de madeira, canga que se coloca no pescoço do boi, né? Que demonstra que o boi está sob a direção de alguém, né? Ele está submisso à direção que o seu dono quer que ele vá. Ele tinha uma canga de madeira no pescoço e ele saía pela cidade pregando a palavra do Senhor e dizendo: gente, nós precisamos de força porque os tempos ainda são difíceis e vai continuar difícil e provavelmente ainda vai piorar, né? Só que durante esse mesmo período apareceu um outro profeta chamado Ananias e em uma determinada ocasião ambos estavam na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes, na presença do rei e na presença de todo o povo. E Ananias diz que tem então uma profecia vinda do Senhor para entregar naquele momento em que todos estão reunidos. Essa profecia de Ananias diz que em 2 anos todo o sofrimento do povo ia acabar. E nesses próximos 2 anos, então, o povo de Judá não viveria mais sob opressão, muito menos nas mãos de Nabucodonosor, que os tesouros que tinham sido roubados da casa do Senhor e tinham sido levados para templos pagãos lá na Babilônia, esses tesouros seriam devolvidos e para a casa do Senhor, e que os judeus que estavam exilados na Babilônia seriam deportados então para o seu país. Jeremias estranha essa pregação, né? Tem alguma coisa de errado. Como Deus acaba de me dar uma palavra dizendo que os tempos são difíceis, né? E de repente dá uma palavra para Ananias completamente diferente. Tem alguma coisa de estranho. Mas Jeremias se levanta e diz: amém, que Deus faça assim. Para o profeta Jeremias, é lógico que ele queria ver toda aquela situação de opressão acabando, né? É lógico que o profeta quer ver o povo retornando da Babilônia, ele quer ver os seus compatriotas, ele quer que os tesouros da casa do Senhor voltem para a casa do Senhor, né? O profeta Jeremias também quer o fim do Império Babilônico, subjugando, né, o povo de Judá, mas ele estranha a situação e ele diz então para aquele profeta Ananias, falou assim: olha, só que é o seguinte, os profetas que vieram antes de nós, eles profetizaram guerra, calamidade, peste, ainda não vimos tudo isso acontecer. De qualquer forma, o profeta que vier profetizar paz vai ser reconhecido como profeta vindo do Senhor, mas isso só no dia em que a paz realmente acontecer. O profeta Ananias continua então o seu discurso, como se não bastasse o que ele já havia falado, ele agora retira a canga de madeira que está no pescoço de Jeremias, quebra aquela canga e diz: é isso que Deus vai fazer. Ele está quebrando toda a opressão dos babilônios sobre a nossa nação. Jeremias
Para o assunto por ali, encerra tudo e vai embora. No caminho, Deus fala com Jeremias e Deus diz para ele: olha, volta lá, fala com Ananias, porque ele não foi um profeta enviado por mim. E você vai falar isso, isso e isso. Jeremias volta, se encontra com Ananias e diz para Ananias: Ananias, o Senhor me enviou para falar com você, porque é o seguinte, não foi ele que te enviou. E eu já sei disso. O problema para você é que você fez com que muita gente acreditasse em você, mas acreditaram nas mentiras que você estava contando. E o povo confiou nas mentiras que você contou. Então, o seu fim está nas mãos de Deus. E aí, ele profetiza então a morte do profeta Ananias. Qual é o problema aqui de Ananias, de Jeremias? Qual é o problema dessas profecias? O problema é que Ananias é um falso profeta. O falso profeta, eles eram como bajuladores do rei. É lógico que nenhum rei quer ouvir que a sua nação está definhando. Nenhum rei quer ouvir que o opressor vai continuar ali com forte mão em cima da sua nação. Nenhum rei quer ouvir isso. Nenhum rei quer ouvir que o seu governo está perdido. Então, os falsos profetas estavam sempre dispostos a entregar boas profecias para os reis, a agradar o ego dos reis. Os falsos profetas estavam sempre dispostos a falar aquilo que as pessoas queriam ouvir e não aquilo que elas realmente precisavam ouvir. Os falsos profetas faziam com que as pessoas confiassem em mentiras e assim desviavam o caminho das pessoas com relação ao caminho que Deus desejava para elas. E elas persistiam nos seus erros e persistiam e os problemas e as opressões só iam se arrastando, só iam aumentando cada vez mais. Esse era o problema dos falsos profetas. Hoje em dia nós temos visto e ouvido muitos falsos profetas, seja dentro do contexto da igreja ou fora da igreja. Existem muitos falsos profetas, tentando aliviar as situações que nós temos vivido. Também há muita gente muitos falsos profetas que não querem dizer aquilo que Deus realmente lhes pede para dizer, porque o custo disso é alto, o custo disso é caro, né? Os profetas que realmente entregavam a profecia que Deus lhes dava, todos eles foram perseguidos. Mas os falsos profetas, como bajulavam todo mundo, eles eram sempre muito bem-vindos, sempre muito bem-quistos, eles eram sempre admirados. As falsas notícias que vão sendo espalhadas por esses falsos profetas, elas também fazem como que as pessoas promovam a mentira, promovam a falsa sensação de que está tudo muito bem, né? Estamos ótimos diante de Deus e de todo o povo, estamos em segurança, está tudo às mil maravilhas. E expõe as pessoas a diversos riscos. Hoje nós temos visto muitas falsas notícias, as famosas fake news, espalhadas por muitas partes. Além daquelas eletrônicas que fazem a gente ficar exposto ao vírus no computador ou do celular, também tem as falsas notícias que expõem as pessoas até mesmo a risco de morte. Falsa notícia, falso profeta, mentira não provém de Deus. Infelizmente ainda não é tempo da gente dizer, olha, podemos quebrar a canga de madeira porque não haverá mais jugo nem opressão sobre nós. Infelizmente ainda não é tempo. Tomara a Deus que não venha uma canga de ferro depois. Assim nós esperamos, que não venha mais chumbo grosso.
mas nós precisamos, nesse tempo, nos submeter a Deus. Precisamos nos submeter a Deus, precisamos nos submeter aos seus ensinamentos, precisamos ouvir o direcionamento que vem de Deus para que a gente saiba exatamente como caminhar nesses tempos difíceis que nós temos vivido. Não busque ouvir de Deus aquilo que você quer ouvir, mas busque ouvir de Deus aquilo que Ele tem para dizer para a sua vida. Peça a Deus discernimento e ouvidos atentos à voz do Senhor, para que você consiga, de fato, sustento para a sua vida para enfrentar os dias difíceis que a gente está vivendo. Nós vamos olhar para a experiência dos profetas da Bíblia. Vamos olhar para as experiências que eles tiveram e vamos aprender com eles. Que é possível crer no amanhã? Sim. Mesmo com muitas dificuldades, mesmo diante de inúmeras adversidades, é possível crer no amanhã. É possível crer porque Deus está conosco, do mesmo jeito que Ele esteve lá no tempo do profeta Jeremias, no tempo do profeta Daniel e de todos os outros. Ele continua conosco e Ele vai continuar. Mesmo vivendo muitas dificuldades, nós precisamos viver com o pé no chão, diante da realidade que a gente está vivenciando, mas buscar superar os desafios desse tempo, na certeza de que Deus caminha conosco. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa anunciar a esperança que há em estar na presença do Senhor. Deus te abençoe. És Deus de perto e não de longe.
passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra